Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul. Hoje estamos na companhia do nosso querido Marcos, que resolveu os problemas hoje com a Margarete, né? Deu tudo certo, né? Hoje conseguiu a liberação, ele está me confidenciando aqui. Estamos na companhia do nosso querido João, e a Ana Lúcia está sempre atenta, viu, João? Então, vamos lá, né? O nosso querido Fábio e a Palomita de Barranquilla certamente também está nos acompanhando. Um grande abraço para ela. E o nosso querido e infatigável Guilherme, que agora ainda não podemos dizer que estará disponibilizado no YouTube com imagem não, sem imagens por enquanto, sem imagens. Muito bom. E hoje estamos estudando, daremos continuidade na belíssima e imorredoura obra O Evangelho segundo o Espiritismo, mais particularmente no capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis. Então vejam vocês que os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm uma sequência didática lógica, desde a introdução, quando o Kardec nos coloca o pensamento de Sócrates e Platão, que 500 anos antes de Jesus antecipa os conceitos que são semelhantes aos conceitos que o Cristo, que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Basta dizer que o Sócrates pregava que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então, isso vem muito ao encontro do que o Mestre nos ensinou e nos exemplificou. Os primeiros capítulos referem-se à base do ensino de Jesus: não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quer dizer, se tem muitas moradas, é porque tem muitas vidas sendo vivenciadas. A hospedaria é imensa. E a hospedaria é imensa porque múltiplas existências são vivenciadas nessas hospedarias. Ou seja, há muitas moradas na casa de meu Pai, significa que temos muitas moradas nos mais diversos globos do universo. Então, o universo não tem essa imensidão à toa. Não está lá só para enfeitar, para recriar as nossas vistas, né? Antigamente a gente falava, Deus fez as estrelas para recriar a nossa visão, né? Olha só. Muito bem, aí depois Jesus, o Kardec intitula os ensinos do Mestre com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são explicadas e ampliadas com os trabalhadores da última hora, como vimos em capítulos anteriores. São ampliadas com a moral estranha, alguns ensinamentos que o Mestre nos ensinou e que
a princípio, numa primeira leitura, parecem ser estranhos, mas, na verdade, por detrás desses ensinamentos estranhos, ninguém chegará ao reino de Deus se não abandonar pai, mãe, né? Se não odiar o pai, a mãe. Olha só, né? Então, quando Jesus fala odiar pai e mãe, é amar menos. Significa amar menos, né? Ou seja, se nós não amarmos, não colocarmos os princípios evangélicos em primeiro plano, ou melhor, enquanto não colocarmos os ensinos evangélicos como prioridade em nossas vidas, nós vamos continuar derrapando, vamos continuar, como é que se diz? Quando a gente está patinando, né? Patinando no mesmo local. Isso mesmo. Obrigado, Fábio. E nos capítulos subsequentes, o Kardec intitula Buscai e achareis, ou seja, através do nosso esforço, nós seremos amparados. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, quando nós nos dispomos a caminhar no sentido do bem, então os benfeitores espirituais movem os recursos necessários para que esse bem seja ampliado. O nosso querido Egimar, agora há pouco, estava me mostrando algumas fotos que ele tirou da visita que ele fez à Mansão do Caminho do nosso querido Divaldo, lá no bairro Pau da Lima, que fica na periferia, sabe a periferia de Salvador? Fica por fora da periferia. Fica por fora da periferia. É uma região assim de muita carência, é isso que eu quis dizer, sabe, Fábio? Então não é só distante fisicamente, em quilometragem, né? As dificuldades, as carências, né? São muito grandes. E a obra que aquele homem fez, imagine você, né? Ele começou com uma salinha, uma casa espírita humilde, intitulada Caminho da Redenção. Centro Espírita Caminho da Redenção. E aí depois ele se transformou na Mansão do Caminho, né? E é uma obra imensa. Tem padaria, tem parto normal. Então vocês imaginam o custo disso. Evidentemente que ele tem ajuda de uma parte de verbas do governo, né? Principalmente essa história da casa de parto normal, e também de múltiplas de voluntários, mas empresas voluntárias também, entendeu? Só que o Egimar me falou que não tem uma placa de propaganda lá, entendeu? E nós sabemos que tem empresas que auxiliam a obra do Divaldo, né? Agora, evidentemente que não é só a venda dos livros ou dos DVDs que ele promove que vai ser suficiente para bancar toda essa estrutura, né? A padaria faz 1000 pãezinhos por dia. Tem são cerca de 2.500 crianças que são atendidas ao longo do dia, para que as mães possam trabalhar e auxiliar na assistência aos filhos, né? Pois não, Marcos? Não, só para complementar, a Casas André Luiz faz um trabalho também belíssimo, maravilhoso, né? Maravilhoso. E quando eu frequentava lá, eles disseram que que fica em Guarulhos, né? Isso, em Guarulhos, tem várias unidades, tem hospital lá dentro, né? Unidade de longa permanência, que o gasto mensal de uma instituição deste porte, assim, é algo em torno de 5 milhões. 5 milhões de reais por mês. E agora, imagina, você sabe que tem a Rádio Boa Nova, tem a TV Rede Mundo Maior, né? Sim, a gráfica, tem a editora, as né? Gráficas, as editoras. Tudo exatamente. isso é arrecadação, tem os bazares e tem, como você falou também, Marcelo, as empresas que ajudam, né? Graças a Deus, que também não fazem propaganda, né? Maravilhoso o trabalho, como é o do Divaldo também. Sem dúvida. E o interessante é que ele complementa o último capítulo, o capítulo que antecede a coletânea de preces espíritas. O Kardec intitulou
pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Ou seja, Jesus nos recomenda que através do nosso esforço nós obteremos a salvação. Evidentemente que salvação, nós não queremos dizer salvação naquele sentido teológico, naquele sentido de que os outros é que vão nos salvar, né? Salvação no sentido de educação, no sentido de evolução, né? No sentido de tornar-se uma pessoa melhor, um espírito disciplinado, um espírito harmonizado, o seu eu interior com aquilo que nós mostramos ou que nós desejamos que os outros pensam que nós somos, né? O ideal é que haja essa harmonia, ou seja, o nosso ego esteja em harmonia com o nosso self, com o nosso eu interior. Ou seja, aquilo que pregamos é aquilo que fazemos. Aquilo que pregamos está em harmonia com o nosso comportamento. Lógico que nós ainda temos múltiplas imperfeições, mas também não é porque temos múltiplas imperfeições e que o caminho é árduo, é difícil, que nós vamos ficar dando justificativas e nos acomodando com esse pensamento, né? Muito bem, então feita essa análise inicial dos capítulos do Evangelho, uma breve análise, então nós vamos entrar agora no pedi e obtereis. E o pedi e obtereis, que o Kardec intitulou o capítulo Pedi e Obtereis. Ele intitulou esse capítulo Pedi e Obtereis, por causa de um ensinamento que se encontra lá no Sermão do Monte. Olha só. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetam orar pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, antes de orarmos, Deus sabe as nossas necessidades. Para que a gente vai ficar blá, 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 né? Meia hora orando, né? Então, vejam vocês, numa análise assim, que a gente observa quão grande, quão profundo é o ensinamento do Mestre, porque ele já começa dizendo que tem que ter essa busca do equilíbrio entre o ego e o self, que os psicólogos, sobretudo os psicólogos da psicologia transpessoal, os psicólogos que têm o embasamento da reencarnação, que têm o embasamento da imortalidade da alma, esse pessoal da psicologia transpessoal, eles nos orientam, nos ensinam que tem que haver o equilíbrio entre o ego e o self, entre aquilo que eu quero que os outros pensem que eu sou e aquilo que realmente eu sou, né? Então, esse equilíbrio, Jesus já deixa claro
quando ele critica os hipócritas, os fariseus, que gostavam de orar nos cantos, nas esquinas das ruas, com o objetivo de serem vistos. Ou seja, eles queriam que as outras pessoas pensassem que eles eram boas pessoas porque oravam, né? Oravam a Deus, eram pessoas boazinhas, né? Mais ou menos como nós, né? Nós muitas vezes lá na casa espírita, quando nos solicitam que nós façamos as preces, né? Então, até a nossa voz muda, né? Olha que voz doce, né? Olha que pessoa, olha como que o Marcelo deve ser uma pessoa doce, uma pessoa boa, né? Uma pessoa desprovida de imperfeições. Olha só. E evidentemente, né, que nós devemos, quando formos fazer a prece, termos a mesma autenticidade, né? Sermos autênticos do mesmo jeito, como somos em casa, como somos em qualquer canto, né? E digo-vos em verdade, quando ele diz que essas pessoas que querem ser vistas, já obtiveram a recompensa. Elas queriam ser vistas, foram vistas. Essa é a recompensa. Agora ele dá outra receita. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. Que quarto é esse? Que quarto é esse? Será que é só um cômodo fechado? Não. E aquelas pessoas que não têm onde morar? Que quarto que elas vão orar? Né? Quem dorme na sala. E quem dorme na sala? Bem lembrado. E quem dorme na sala? Aquele que a mulher colocou na Semana Internacional da Mulher, né? As nossas homenagens, né? Que eu considero que as nossas queridas mulheres, todos os dias são delas. Todos os dias. Mas tudo bem, né? Em homenagem à Semana e ao Dia Internacional da Mulher, que foi 8 de março, as nossas homenagens. Então, Jesus diz: entrai para o vosso quarto, quando quiserdes orar. Entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Ou seja, quando nós vamos orar, a conversa é só entre nós e Deus. Precisa de intermediário? Precisa de intermediário? Não precisa. A conversa é entre nós e o Pai. Não precisa de intermediário nem de plateia. E nem de plateia. E nós nos recordamos daquela música famosa do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, que o nosso querido Guilherme já deixou na agulha, com a Elis Regina, em que ele diz que nós devemos desatar os nós das gravatas, né? Devemos tirar a roupa. Mas o tirar a roupa que o Gilberto Gil diz é desnudar do nosso ego. Das nossas fantasias, né? Das nossas fantasias, das nossas máscaras. Máscaras, esse é o termo. Sobretudo das nossas... Não, mas está correto, né? A fantasia no carnaval, né? A gente está mascarando, né? Entendeu? Das nossas máscaras e, sobretudo, da nossa imaturidade. Mas a conversa é só entre nós, entre cada um de nós e Deus. E olha o ensinamento que ele diz, né? Orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Eu vou fazer uma pequena autopsicanálise, relatando um fato que eu tive lá nos meus 14 anos de idade, aproximadamente, em que os meus pais tinham se separado. E eu fiquei muito triste, né? Com a situação. Naquela época o arco-íris era preto e branco. O arco-íris era preto e branco, exatamente, viu, Fábio? Eu fico muito feliz com o seu comentário, né? Porque eu estou me aproximando do século, né? Já com 89 anos, né?
E enquanto que você está no auge dos 23 anos, né? Mas brincadeiras à parte. Então lá nos 14 anos de idade, aí eu tive essa conversa com Deus, entendeu? E eu pedi que um dia os meus pais pudessem se reconciliar. E eu pedi lá, mas nem imaginava, mas pedi com sinceridade, entendeu? E o assunto é complexo, né? Eu não vou aprofundar a autopsicanálise, porque aí seria, né, teria que estar o nosso querido Marcos André junto aqui. Precisaria de a Valéria. Alguns programas, né, Marcelo? Precisaria de alguns programas, Mas, para minha felicidade, essa reconciliação veio, né? Veio há 15 anos, quase 20 anos depois, 18 anos depois, mas veio, né? E aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, aquele pedido que eu fiz lá atrás, né? E hoje a gente sabe que os benfeitores espirituais, eles analisam, eles captam aquele pedido sincero, né? Analisam, e aí eles movem os recursos necessários, e foram tantas idas e vindas, tantas ironias, tantos ódios, tantos recalques, tantas mágoas superadas, e de maneira inesperada, quando ninguém mais imaginava que fosse acontecer, houve a reconciliação. E a reconciliação veio de maneira que foi interessante para ambos, né? Que são alguns detalhes, mas que essa reconciliação foi importante para eles, os meus pais, pudessem se reharmonizarem, e também nós, né? Nós, que eu me refiro, os filhos, né? Eu e os meus irmãos. E os Espíritos nos dizem mesmo, né, que nenhuma oração é perdida, nunca, né? Toda e qualquer oração, ela sempre tem um tratamento, vamos dizer assim. Ela é trabalhada. Eu compreendo o que você quer dizer, né, o João, mas vale a pena a gente enfatizar que toda oração ela é atendida, mas toda oração feita com sentimento e com elevação de propósitos, Isso, né? Exatamente. Então, senão dá a impressão, né, que todo mundo vai pedir na loteria, né, para ganhar na loteria, e como é que Deus vai atender todo mundo? Não, né? Isso aí exatamente. Não, tudo bem. Nós estamos discutindo a ampliação, né? Nós estamos discutindo. Perfeito. Não, o nosso Fábio está dizendo que ele vai explicar como é que é essa história de orarmos, imagina a população toda querendo ganhar na loteria, na Mega Sena, seja lá o que for, né? E aí, Fábio, então eu já vou passar a bola para você. Se você quiser entrar nesse terreno, ou se você quiser fazer outras considerações, dentro dessa colocação maravilhosa que o mestre nos faz, né? E parece uma poesia, né? Mais uma poesia, né? Como sempre, mestre. Guilherme, você está me ouvindo? Então tá bom. Um raciocínio um pouco mais amplo, mas é muito útil. Eu peguei ele no livro Entre a Terra e o Céu. Tem um capítulo lá, o primeiro capítulo do livro chama-se Em Torno da Prece, né? Bem lembrado. Então o André Luiz está numa reunião no plano espiritual, e o instrutor deles é um instrutor de alta hierarquia. Ele é inclusive um ministro, né, da cidade espiritual onde eles habitam. Uma cidade, por sinal, já para fora, né, dessa zona mais pesada aqui das nossas emissões de sentimentos desequilibrados. Então, o Clarencio, né, que é o nome desse ministro, ele explica o seguinte, que todo desejo é manancial de poder, né? Então, eu acho que é nesse sentido que o João estava querendo falar, né? Exatamente. Exato. Obrigado, Fabinho. Todo desejo é fonte de poder. E aí ele vai explicar isso. Ele fala o seguinte: o Criador
ele está no plano do Criador. As criaturas estão no plano das criaturas. Mas entre o Criador e a mais ínfima criatura, existem diversos outros graus de criaturas, diversas elevações, diversos níveis de elevação diferentes. Então nós, aqui no planeta Terra, com as nossas imperfeições, com a nossa ego tão distante do nosso self, como o Marcelo falou, com as nossas tendências egoísticas, orgulhosas, indiferentes para com o próximo, para com o nosso vizinho, para com o irmão que está no hospital, muitas vezes passando necessidades, pensando só em nós, nós estamos num nível evolutivo ainda consideravelmente baixo, né? E nós temos irmãos, por exemplo, em níveis que nós podemos chamar de angelitude, onde eles já superaram essas características de egoísmo e de orgulho que nós ainda estamos embevecidos, né? Que nós estamos nadando no meio delas. Então esses irmãos têm ainda outros irmãos acima deles que estão em níveis, vamos dizer assim, vou pegar uma palavra que todo mundo vai entender, crísticos. Vice-Deus. Por exemplo, né? Vamos dizer assim, angelitude, crístico, e vai saber o que tem mais à frente ainda até chegar em Deus, que está lá no infinito, né? Da perfeição. Mas a verdade é que de Deus para baixo, né? De Deus até nós, os seus pensamentos vão passando pelos seus prepostos até chegar em nós, né? As suas ordens, a sua vontade vão descendo em transformações, né? Em propagação até chegar em nós, que somos os mais simples. E o mesmo vale no caminho contrário. Quando nós emitimos o nosso pensamento também, esse pensamento, de acordo com o nosso poder, com a nossa vontade, com a nossa assertividade, com a nossa pureza, ele atinge culminâncias, né? Ele atinge níveis muito altos. Mas nós, aqui por exemplo, que estamos nesse estúdio, fazer uma brincadeirinha agora, os nossos pensamentos e a nossa vontade e a nossa prece pode chegar no máximo até nesse nível que nós estamos aqui mesmo, onde os espíritos que vão nos ouvir, né, as forças da natureza que vão nos ouvir, são do mesmo nível nosso. Ainda estão nas mesmas vibrações de ignorância, ainda estão nas mesmas vibrações de ilusões, de vícios, de paixões, de tendências, de distrações, que nós mesmos. Então, nesse sentido, o que o João falou tem tudo a ver, porque é uma prece que a gente faz, ela vai ser ouvida, mas ela vai ser ouvida por espíritos, por mentes, por entidades que estão vibrando no mesmo nível nosso, né? Mas se nós tivermos um passo acima, no passo já da abnegação, no passo da renúncia, no passo do esforço constante, do desprendimento, com certeza a nossa emanação mental, sentimental, vai atingir um passo acima também. E nós vamos já ter o apoio de espíritos amigos, mais bondosos, mais livres. Por que mais livres? Porque eles já não estão mais presos nessas nossas amarras aqui, desse sentimento, das mágoas, das dores. Então nós já alcançamos um nível superior. E se nós dermos um passo mais ainda acima, no passo da entrega total, no passo da renúncia total, no passo de transformarmos-nos em luz interior, então nós vamos atingir com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, as luzes, né? Um plano espiritual de luz, que tem muito mais capacidade de nos ajudar, né? De nos envolver, de nos guiar, de nos socorrer, de nos fortalecer, de nos amparar, né? Então, essa é a grande lógica da prece. Então, a prece é um canal de luz, é uma ponte de luz. Mas se nós somos luz, nós simplesmente invadimos essa ponte. Mas se nós somos trevas, ou se nós somos ainda obscuros, ou se nós somos ainda sombras, nós não conseguimos transpor e chegarmos nessa luz. Esse nível, né? Então, veja bem, isso tanto é verdade que o Clarencio exemplifica assim.
ele fala assim, veja bem, vamos pegar um ser ínfimo da criação, uma planta. A planta que cresce, que dá folhas e dá frutos, é um ser que ansiou, né, que pediu, que quis, que desejou reproduzir-se. Olha que lindo. E veja bem, e nesse aspecto, nesse nível evolutivo dela, que ainda não tem sentimentos, que ainda não tem consciência e tal, quem responde? Qual é a faixa de espíritos que responde? É a própria lei que responde. A lei do universo está aí para responder, para suprir. A lei dá sol, né, dá a luz para a fotossíntese, dá o calor, dá os sais minerais da terra, dá a água através das chuvas, mas está sempre ali para atender e para suprir aquele ser que quer reproduzir-se. Lindo, não é? Então ninguém está desamparado. Ninguém está desamparado. Então, fazendo a ponte, né, entre os dois comentários, nesse sentido, todo desejo é manancial de poder e a nossa prece sempre é ouvida dependendo do grau da nossa força, da nossa assertividade, da nossa fé, sintonia, e da nossa luz, né? E como o Marcelo falou também, quanto maior essa força, quanto maior essa determinação, essa fé, mais culminante será o seu atingimento. E sabe que eu analiso assim, quando a gente vê pedir, obtereis, né? Nós normalmente pedimos algo, muito bom, nós pedimos algo que, será que aquilo é o necessário para nós, né? Muitos pedem a cura ou passar por aquela fase, mas aquilo é o ideal, como até o Marcelo falou. Deus, o nosso íntimo, sabe o que nós necessitamos, né? Então, muitas vezes, aquela prece ou aquele pedir, a pessoa não vê que está obtendo, né? Até porque, puxa, não curei. Por exemplo, né? Um exemplo assim, bem simples. E pensa que não foi curado. Mas, na verdade, tem uma outra ótica. Que aquilo é o que vai fazer ela se elevar, né? Então, o pedir, obtereis, ela fica nesse sentido. Eu vou pedir, eu vou conseguir, e acabou, né? Assim, evidente que isso vai conseguir, talvez não nessa encarnação, vai conseguir na próxima, vai conseguir. Porém, nem sempre o que é pedido é o melhor para nós, né? E as provas, elas nos fortalecem, elas nos fazem melhores pessoas, melhores espíritos, moralmente falando, né? Então, a gente cresce com a dificuldade. Então, nós temos que, normalmente, pedir forças para superar aquela fase, ou aquele momento, aquela doença, né? E, normalmente, a cura não virá nessa encarnação, virá nas próximas, né? Mas... Isso aí você está falando, Marcos, de cura do corpo, né? Sim, exato. Porque às vezes a cura a dor... Até a cura moral. Porque às vezes a dor, ela não pode ser suprimida, porque é ela que está curando o espírito, sem né? dúvida. Ele está você está crescendo como espírito, né? Com aquela dificuldade, né? Então, Deus está nos testando. Ele quer o quê? A paciência, a resignação, a fé, né? Você continue tendo fé apesar da dificuldade, né? E assim. São várias mensagens que nós encontramos nesse capítulo na obra Vivendo o Evangelho, ditada pelo Espírito André Luiz. E nós vamos ler e estudar algumas, né, João? E essa primeira é intitulada Ponte de Luz. Só essa daqui, só para fechar o comentário aqui que o nosso querido Fábio fez, né, Fábio? Então o capítulo o título da mensagem é Ponte de Luz. Aí ele diz assim: espontaneidade, sinceridade, submissão, esperança, concisão, fervor, fé, amor, vontade, convicção, humildade, autoanálise, simplicidade, despretensão, despojamento, desprendimento. Sem essas qualidades, a prece torna-se apenas um amontoado de palavras, muitas vezes exigente e arrogante.
sem qualquer parentesco com a verdadeira oração, que é sempre uma ponte de luz entre a criatura e o Criador. Ponte de luz entre a criatura e o Criador, que você nos... Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje estudando o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis. Tem uma outra mensagem aqui que muito me tocou e eu acho que a gente poderia fazer uma reflexão sobre ela, intitulada Pedir e Fazer. Pedir e Fazer. Então, o André Luiz diz assim: você se entrega à oração e pede o socorro do alto. Nós fazemos isso com muita frequência. Você se entrega à oração e pede o socorro do alto. Roga coragem, mas não mobiliza o menor esforço. Pede ânimo, mas não toma nenhuma iniciativa. Busca misericórdia, mas não abandona o egoísmo. Suplica paciência, mas não controla a língua. Quer paz, mas não esquece a guerra. Anseia por amor, mas não evita os rasgos de ódio. Deseja esperança, mas não renuncia ao pessimismo. Almeja o perdão, mas não aceita sequer uma desculpa. Orar e pedir ajuda significa fazer pelo menos alguma coisa. Deus socorre com a água, mas cabe a você beber. Deus socorre com a água, mas cabe a você beber. Então eu me recordo agora de um comentário que o nosso querido Rossandro fez, que ele diz que ele tem um amigo que é endocrinologista, e esse amigo estava muito insatisfeito com a profissão, e ele confidenciou ao Rossandro, né? Rossandro, eu acho que eu vou mudar de profissão, acho que eu vou mudar de especialidade, porque os pacientes, eles não querem emagrecer, eles querem ser emagrecidos. Você vê como é que é diferente? Ou seja, eles querem continuar comendo do mesmo jeito, querem continuar sem fazer exercício e quer que eu receite um remedinho mágico, né? E esse remedinho vai fazer ele emagrecer. Não vai ter efeito colateral nenhum, né? O remédio. E ele vai continuar comendo o mesmo tanto lá de 5.000, 10.000 calorias por dia e muito menos fazer exercício. Então veja você, tem muitos pacientes que são hipertensos, pacientes diabéticos, né? E são doenças graves, né? Então, por exemplo, às vezes na minha clínica diária eu atendo as pacientes, aí eu pergunto lá, né? Antecedentes pessoais, né? Na anamnese, um dos itens é antecedentes pessoais. Tem antecedentes familiares, tem os hábitos, né? Se fuma, se bebe, se usa ou já usou droga, etc, né? Então tem uma série de perguntas que a gente tem que fazer. Aí uma das perguntas são os antecedentes pessoais. A senhora tem pressão alta? A senhora tem pressão alta, diabetes, doença no coração, já foi operado alguma vez? Aí fala, não doutor, eu só tenho pressão alta. Eu falei, não filha, não é só tenho pressão alta, né? Pressão alta é uma doença gravíssima, é uma doença traiçoeira. A senhora está boa aqui hoje e amanhã a senhora pode ter um derrame, a senhora pode perder a vista por causa da nefropatia, a senhora pode ter... o Guilherme está confidenciando aqui que provavelmente a paciente nunca mais voltou comigo, né? Mas é o contrário, viu, Guilherme? Porque quando você explica,
você tem uma atividade pedagógica com a paciente, né? E a paciente ela passa a ter confiança em você, porque quando você é honesto, quando você explica, então as pacientes ouvem você, valorizam, respeitam, é o inverso, entendeu? E lógico, né? Nós estamos falando, a gente vai falar e nós vamos explicar com amor, com carinho, né? Não vou falar, a senhora não tem que tratar, que negócio é esse, que absurdo, né? Não é assim que a gente fala, né? E aí então a paciente explica isso, né? Que a senhora pode perder a vista, pode perder os rins, a senhora pode ter um rompimento de alguma veia, pode ter um infarto, né? Então a pressão alta é uma doença muito traiçoeira. E vou falar mais para a senhora, se a senhora fizer a dieta e direitinho, né? Qual que é a dieta do hipertenso? É fazer a comida de tal maneira que não sinta o gosto do sal. Dieta hipossódica. Enquanto estiver sentindo o gosto do sal na alimentação, não está bom. Tem que reduzir. E além da dieta, fazer exercício. Então, as pacientes ou os pacientes hipertensos que passam a se disciplinar nesse sentido, a pressão vai normalizando com o passar do tempo, de tal maneira que ela dispensa o remédio que ela usava. Ou as medicações, né? Porque tem paciente hipertenso que toma 2, 3, 4 medicações diferentes, né? Para controlar a pressão. Então, só o fato de diminuir a dose desses medicamentos, de reduzir o número dos antihipertensivos, já é vantagem. Já é uma vantagem enorme. E se você consegue ficar sem a medicação, é uma vitória. É uma vitória. Lógico, né, que isso demanda sacrifício e demanda disciplina, né? Então, se você consegue isso, você já está dando um grande passo. Então, o pedir e obtereis que Jesus fala, quando você pede, você também tem que mobilizar os recursos para você fazer, né? Eu tô doente, eu tô resfriado. Adianta você, Fábio, tomar remédio para mim? Então não adianta, né? Quer dizer, nós é que temos que dar os passos no sentido de fazer acontecer aquilo que nós estamos pedindo na prece. Eu quero coragem para resistir às tentações, né? Cada um de nós sempre pede isso, né? Lá no nosso íntimo e tal. Eu quero coragem para resistir às tentações. Só que quando vem a tentação, eu não tenho coragem nenhuma, né? Pelo contrário, eu vou me comprazer naquela tentação. Corre atrás dela. Eu corro atrás dela. Não é corro dela, né? É corro atrás dela. Abraça, né? Abraça. Então, quer dizer, nós estamos indo no caminho completamente equivocado. Sabe que o Chico... E é um caminho infantil, né? Você vendo, a gente está dando risada, mas é um caminho infantil. E o Chico Xavier ainda falava uma coisa engraçada. Ele falava assim, que a tentação é um cachorro dentudo correndo atrás de nós, desesperado para nos pegar. E a gente aquele que está louco para ele alcançar a gente. Está correndo dele, mas está louco para ele alcançar. Eu quero é mais, né? Eu quero é mais. Me pega, cachorro. Ai, meu Deus, você vê como que o evangelho é maravilhoso, né? E essa história do Chico é bem representativa, né? Sem dúvida. Marcos, João, fiquem à vontade. Marcelo, eu só queria... Guilherme, fiquem à vontade. Esse semestre, eu estou ajudando lá na aula de fluidoterapia, né? E, evidente, tudo é energia, né? Nós somos um espírito ocupando um corpo, né? Através do perispírito fazendo essa ligação, mas tudo é energia. E aí, na aula de introdução, até mostrei aquele estudo do japonês lá, do Masaru Emoto. Masaru né? Emoto. Que dirige orações à água e ela torna... A geometria do cristal de água torna-se melhor. Enfim, a água, quando ela é fluidificada, ou até o corpo, quando recebe uma fluidificação... Energizada, né? Que talvez seja um termo mais adequado. Melhor. Então, a oração é uma forma de defesa. E uma frase, até queria ver com o Marcelo, que estudou a medicina, uma frase de Hipócrates, né? Hipócrates, que é o pai da medicina. Exato. Ele fala assim, não existe a enfermidade, a doença, existe o enfermo. Né?
Eu não sei se essa frase é atribuída a ele mesmo. Marcelo. Então, parece que é atribuída a ele, e também o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que mudou esses conceitos, né? Que na visão da homeopatia não existe doenças, existe doentes, né? Agora, o conceito moderno são as duas coisas, né? Tem as doenças, né, que são descritas, tem a evolução, tem tem a fisiopatologia de cada doença, o mecanismo de funcionamento, mas também tem os doentes, né? Sim. Os doentes com as características psicológicas, né? Por isso que a homeopatia tem, cada doente tem uma característica que bate com determinadas medicações homeopatas. Sem dúvida. E a codificação do Allan Kardec já inicia assim nessa parte, na parte do que diz a curas, que toda doença, toda e qualquer, é de cunho espiritual, né? Então todas elas, qual for a doença, é de cunho espiritual. É de reencarnações, ou é de provas, é de expiações, mas é de cunho espiritual. É interessante isso também, né? A gente sente no corpo, mas é o espírito. O corpo é o transmissor do que o espírito está sentindo, né? Aquela dor, aquela angústia, tudo é o espírito que está sentindo. Então, até para colocar aí também isso em discussão, porque tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? Inclusive as doenças. Bem lembrado. E aqui nas anotações do evangelista Marcos, nós vamos encontrar um outro ensinamento importante do mestre, né? Ele diz assim: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Então, quer dizer, quando nós vamos lá trancarmos no nosso quarto, e esse quarto nós podemos entender como o nosso coração, né? Ou seja, o nosso mundo íntimo. Por isso que nós podemos fazer oração em qualquer local, tempo e situação em que nos encontremos, né? Em qualquer lugar, não precisa ser na praça, em qualquer lugar a gente pode fazer oração, não tem limites, né? E então, se nesse momento que a gente vai desnudar-se do nosso ego para nos apresentarmos ao Criador do jeito que nós somos, se nós estivermos lá birrentos, magoados com alguém, nem adianta fazer a prece, porque a prece não vai ter valor nenhum, né? Ou seja, primeiro nós devemos fazer essa avaliação. Se tivermos alguma coisa contra, vamos procurar ter uma outra visão desse alguém, né? Ter uma outra visão desse alguém, envolvê-los em amor, envolvemos em sentimento de piedade, sem nos acharmos superiores a esse alguém, né? Porque quando a gente considera que nós temos, quando nos apiedamos de alguém, então é muito frequente a gente nos acharmos melhores do que os outros, do que aqueles, né? E muitas vezes nós nem nos achamos melhores, né? Nós temos certeza, né? Que é pior ainda, né? Então, é o orgulho em ação. A caridade é o amor em ação, né? Gostei dessa, Marcos. E aí, quando nós temos esse tipo de comportamento, é o orgulho em ação. Pois é. E aí, então, se nós nos apresentamos ao Criador com esse sentimento de orgulho, que oração é essa? Que prece é essa? Pois não, João, fique à vontade aí, que eu sei que você separou algumas colocações. Fábio, se você quiser comentar. Então, Marcelo, eu separei aqui a mensagem aqui, Pedidos Impossíveis, né, que o André Luiz, né, no mesmo livro aqui. No mesmo livro, mesmo capítulo. Vivendo, né? O Evangelho, né? Pedidos Impossíveis. Aí o André Qual que é o número? Número 310. 310. A lição 310. Beleza. Então o André Luiz diz assim:
São impossíveis certos pedidos na prece. Escapar da morte. Deus, porém, ajuda a viver no bem. Inexistir a doença. Deus, porém, ajuda com a resignação. Com a aceitação. Não haver a dor. Deus, porém, ajuda com a paciência. Evitar o sofrimento. Deus, porém, ajuda com a coragem. Fugir da provação. Deus, porém, ajuda com a esperança. Fugir do cachorro dentuço. Exatamente. E essa daqui é ótima. Negar a lei de causa e efeito. Deus, porém, ajuda com a compreensão. Que coisa linda, né? Ausentar-se da luta. Deus, porém, ajuda com a perseverança. Que coisa sublime, né, Fábio? Cada item desse aí dá um estudo, né? Cada item é um programa. É muito impressionante esse André, esse querido André. Livrar-se do conflito íntimo. Olha essa, que difícil. Livrar-se do conflito íntimo. Deus, porém, ajuda com o entendimento. Olha, é igual aquela questão, né, do judô, né? Faz uma alavanca, aquela coisa que era muito difícil. Me dá uma alavanca, como é aquela história? Eu moverei o mundo, né? Mas enfim. Arquimedes, né? Exatamente, Arquimedes. Então, e aí o André Luiz, esclarecendo inclusive aquele ponto que eu tinha colocado, e depois foi discutido, tal, aqui o André vem aqui esclarecer. Deus responde ao pedido impossível com a ajuda providencial, ainda que contrariando os anseios de quem pede. Mas é certo que a resposta do alto virá, sempre de acordo com a necessidade e o merecimento. Ou seja, aquilo que eu estava dizendo, que até o Fábio esclareceu ali, assim, o sentimento, assim, é o seguinte, que a gente não tem a mínima noção do que a gente precisa, tá certo? A gente se acha, né, se tem certeza, né, como diz o Marcelo, mas assim, a gente fica pedindo e achando que a gente sabe o que é bom para o nosso espírito. A gente não tem nenhuma noção ainda, né, na nossa infantilidade, né, na nossa infância espiritual que a gente vive aqui. Crente, a gente se acha muito, mas a gente não tem noção. A gente quer, igual já foi em outras lições aqui também, o André Luiz fala bem claro, que a gente pede fortuna, pede isso, aquilo. Não é nada disso que a gente precisa, né? É a questão da doença que o Marco comentou aqui. A doença, ela é uma coisa espiritual mesmo, que é a forma, porque o corpo é o filtro para a gente poder se livrar das imperfeições do perispírito, né? Então, e aí a gente quer se livrar da doença. É a solução, né? É aquela dor que vai domar o nosso espírito ainda. Aquele que briga no trânsito, né, Fábio? Aquele que fura a fila, aquele que mente, aquele que rouba, né? Aquele que trai. E como é que a gente se livra dessas imperfeições do nosso espírito, do nosso perispírito? O nosso perispírito está doente porque ele está totalmente influenciado por esse nosso sentimento, né? Então a gente tem que rir, e o corpo, através dessas dificuldades, dessas doenças, é que a gente vai se livrando, né? Devagarzinho, com paciência e persistência, como o André Luiz nos disse aqui, né? E é legal, né, João? Porque ele termina assim, né? Que a resposta do alto virá sempre de acordo com a necessidade e o merecimento. Então a gente tem que avaliar, não podemos nos esquecer disso, né? Então, tanto é que eu não me lembro em qual obra que o André Luiz explica, talvez seja em Nosso Lar mesmo, não me lembro, que ele diz assim que a nossa prece, ela poderia durar 10 segundos. Se nós tivermos sentimento, pensamento, isso sou eu que estou falando, não é o André Luiz. O que o André Luiz fala que é o seguinte: quando nós formos pedir a Deus, nós devemos pedir a Deus aquilo que necessitamos para o nosso progresso. Deus nos conceda aquilo que necessitamos. Ponto final. Entendeu? Agora, nós também temos que saber fazer a leitura daquilo que virá. Daquilo que virá. Né? Bem,
Vamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, estudando o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Pedi e Obtereis. Então, estamos discutindo sobre os vários aspectos da prece e recorrendo uma vez mais a essa obra maravilhosa intitulada Vivendo o Evangelho, do nosso querido Espírito André Luiz. Nós separamos algumas mensagens aqui para fazermos outras reflexões, não é isso, João? Você separou aí Exatamente, Marcelo. A transmissão, não é isso? Na realidade são tantas... É uma melhor que a outra, são tantas né? mensagens, são muito lindas, né? E realmente, porque a gente falou aqui sobre a questão da prece e como é que faz, né? Aquela questão toda. E o André Luiz, ele nos esclarece aqui, né? O André Luiz, ele nos dá as receitas, né? Intitula Transmissão, né? É a lição 312 do livro. Exato. Ele diz assim: a eficácia da prece depende de certos requisitos. Aí a diferença entre eficácia e eficiência, o nosso amigo Marcelo, aqui, que é o nosso teacher aqui, ele diz que a eficiência é da forma que a gente faz da melhor forma, e a eficácia é quando a gente atinge o objetivo. Melhor resultado. Então, assim, a eficácia da prece depende de certos requisitos, ou seja, para a prece chegar lá onde tem que chegar, o objetivo, né? Precisa de certos requisitos. Uhum. Ele diz assim: respeito sem ritual, sinceridade sem sofisma, sem engano, sentimento sem pieguice. Pieguice é excesso de sentimentos, né? Aquela coisa tola, né? Melosa, exatamente. Clareza sem prolixidade, ou seja, ficar falando demais, aquela prece de meia hora que, né, no metade da prece o pessoal já desistiu. Lógico. Assim, ou já dormiu, né? Multiplicidade das palavras, né? Como disse Jesus no início, né? Exatamente. Sem multiplicidade de palavras, bem lembrado, Marcelo. Confiança sem orgulho, né? Recolhimento sem cochilo. Muita gente vai rezar e daqui a pouco tá dormindo. Acaba né? dormindo, Tá lá, dá aquela pescada. Dá uma pescada. Concentração sem pose, né? Quer dizer, a hora que a gente vai fazer, não precisa ficar fazendo pose, né? Ritual. Ou imposição assim, imposição assado, né? Humildade sem oportunismo. Fé sem cegueira. Essa aqui também é importante, né? Fé sem cegueira, respeitando as outras formas de manifestação da fé, né? Submissão sem e utilizando o conhecimento, né? A fé raciocinada, né? A fé racional. Exatamente. E submissão sem hipocrisia. Enfim. E ele conclui. A gente diz para Deus: olha, eu sou submisso a você, mas não é bem assim, né? A gente fala que é, mas não é, né? Entendeu? Não é verdade. Sem hipocrisia. Hipocrisia. Exato. Né, Marcelo? Que está aqui na passagem de Lucas, né? Que ele cita aqui, como é que é? Não assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas, enfim. É hipocrisia. É submissão a Deus sem hipocrisia, ou seja, vamos ser verdadeiros, né? Vamos entender e aceitar o nosso lugar, né? A grandiosidade de Deus, a amorosidade de Deus. E aí o André conclui assim: tais qualidades da prece dão força ao pensamento que se dirige ao alto. Foi comentado aqui, o Fábio comentou, né? Quer dizer, a forma como a gente consegue se ligar lá. Agindo como poderosos transmissores. Então, se a gente souber como fazer usando esses requisitos, a gente vai ter poderosos transmissores. E Deus recebe suas mensagens, mas a garantia da transmissão depende de você. Olha que coisa importante, interessante. Aquela questão que o Marcelo colocou aí, a gente usar a inteligência. Nós somos seres inteligentes, a gente tem que entender que existe inclusive
tem uma forma de fazer prece. Jesus ensinou muito claro aí, né, Marcelo? Marcelo colocou no início aí. Sem dúvida. E a gente precisa parar com esse teatro. Não precisa fazer teatro. Ninguém, né? A gente não precisa nem de... Como é que é? Não precisa nem de plateia, né? Que o Fábio colocou, né? Assim, nós temos que nos comunicar com Deus. Ligar exatamente. Tem que fazer a transmissão. Né? Fazer a conexão. A banda larga, né? O Fábio, que a gente brinca, né? Então, com clareza e com autenticidade. Com clareza, autenticidade e veracidade. Né? Com muita verdade. Com muita fé, assim, com certeza de que não precisa ficar aparecendo. Nós já fizemos muitos em outras vidas, só a gente parar para pensar, a gente vai lembrar, a gente já vestiu muitas roupas especiais, muitos rituais, já, né, fizemos muitos sacrifícios, né? Agora, graças a Deus, a gente tem acesso, aí o Espiritismo nos esclarece que, na realidade, o sacrifício que a gente precisa fazer é do coração, né? Sacrifício desses desejos tortos que a gente ainda tem, e para a gente finalmente alcançar as inclinações indevidas, né? Exatamente. Para a gente finalmente alcançar esse ponto que a gente tanto deseja, né? Para a gente ser feliz, que é o que Jesus quer que a gente seja. E é legal que ele termina assim, né? Deus recebe suas mensagens, mas a garantia da transmissão depende de você. Pois não, Marcos? Eu queria citar também uma música, uma letra de uma música do Moacir Franco. Não sei que maravilha. O Milagre da Flecha. Você conhece essa música? Eu não conheço, mas o Guilherme vai achar ela em alguns segundos. Porque tem uma passagem que um ladrão chega para assaltar o cara, tal, né, armado, enfim, que ele vê que ele vai ser morto. E aí na música ele fala, eu que não sabia rezar, né, ele faz um pedido naquele momento que ele seja salvo. E aí acontece um raio e o ladrão cai morto, alvejado por uma flecha. E ele, todo agradecido, né, passa por aquele momento, como é que está andando pela calçada, entra numa igreja, né, que aí o sacristão fala para ele, olha, você pode aqui rezar à vontade, mas não mexa nas imagens, porque roubaram uma flecha da imagem de São Sebastião. Tal. É linda essa música. Na passagem que o cara fala assim, puxa, eu não sei rezar, mas naquele momento ele faz um pedido tão forte de coração e foi atendido por essa música, evidente, né? Não é um fato verídico, mas a melodia toca, a letra toca, é muito bonita essa música do Moacir Franco, O Milagre da Flecha. Como bonita é a história de São Sebastião, né? Aliás, nós crescemos ouvindo, né? O que é mais uma flechada para São Sebastião? Vocês sabem por que disso? Porque ele tomou muitas? Daqui a pouco eu explico. Antes de explicar, de fazer uma pequena biografia do São Sebastião, essa outra mensagem aqui, né? Olha lá, na mensagem anterior, o nosso querido João terminou assim: Deus recebe suas mensagens, mas a garantia da transmissão depende de você. Aí essa outra mensagem é intitulada, 313, é intitulada É Você. Olha só. Você pede o concurso do alto, mas não faz a sua parte. Você pede ajuda na doença e não se cuida. É aquele negócio, né, de ser emagrecido e não emagrecer, né? Você pede consolo na dor e não tem fé. Você pede garantia de pão e não trabalha. Você pede força contra o erro e não se corrige. Você pede coragem na vida e não persevera. Você pede orientação e não segue. Nós pedimos orientação, né? Senhor, me orienta, me mostra o caminho, né? Aí Deus mostra o caminho e a gente não segue. Você pede socorro na aflição e não reage. Você pede apoio contra o vício e não luta. Você pede auxílio nas tarefas e não se dedica. Você pede paz na família e não coopera. É claro que o alto atende às suas preces,
O problema é você, que não atende às respostas do alto. Sensacional, né? Bem, o Sebastião, ele ficou na Igreja Católica, ele ficou conhecido como São Sebastião, né? Então, ele era um homem muito alto, muito forte, e ele era um funcionário do Império Romano. Só que eu não vou me lembrar a cidade, né? Talvez o nosso Guilherme encontre aí. Mas eu não lembro mesmo do Guilherme, qual a cidade que era. Aí, já faz tanto tempo, num determinado né, momento, porque essa história é do século III, século IV, aproximadamente, né? Milão, então, e fala o século aí que ele viveu, mais ou menos? Então, 256, então que é o século III, né? Bom, e aí naquela época, nesses primeiros, no terceiro século, começou a haver uma inversão, né, da população, que começou a ter o número de cristãos foi aumentando cada vez mais, né? Tanto é que no século IV, o Império Romano aceitou o cristianismo como religião oficial, inclusive, né? O que foi o Constantino, aquela história toda, né? Muito bem. Aí aonde o nosso querido Sebastião vivia, ele era muito admirado e as pessoas gostavam muito dele, porque ele ajudava muita gente. E ele havia se tornado seguidor dos ensinos do mestre, né? Havia se tornado cristão. Só que aí teve uma perseguição lá, entendeu? Não sei se foi exatamente em Milão, né? Onde ele teria nascido, né, Guilherme? Ou em outro lugar onde ele trabalhava. Aí teve uma perseguição, que de vez em quando tinha aquelas perseguições aos cristãos. Aí teve a perseguição e tal, e o chefe do Sebastião, no local onde ele trabalhava, falou para ele: olha, ou você abjura da sua crença, ou você vai ser morto. Não tem conversa. E aí, lógico, né, que como eles tinham muita fé, muita coragem, muita reserva moral, o Sebastião falou: não, eu não vou abjurar. Eu vou continuar cristão. Se tiver que morrer pelo meu Senhor, eu vou morrer. E aí, o que aconteceu? Ele foi condenado a morrer amarrado num tronco e a morrer sendo flechados, né? Através de disparos de flechas, né? Muito bem. Aí então, ele foi alvejado lá pelas flechas, né? Inúmeras, né? Não sei quantas, né? E depois que terminaram, viram que ele estava lá morto e tal, né? Então, abandonaram ele ao relento, como eles faziam, né? Ou você acha que alguém ia enterrar? Ninguém enterrava, ele ficava exatamente, né? Os corpos que eram mortos, eles eram devorados pelos animais que haviam lá na época, né? Nas cercanias. Muito bem. Acontece que uma senhora que havia assistido aquele espetáculo horroroso e que morava ali nas cercanias, se aproximou dele, apiedou-se dele, do corpo, né? E foi e falei: bom, pelo menos vou enterrar ele, né? Tal, né? E mais tarde soube-se que ela era cristã também e tal. Só que ela percebeu que ele não havia morrido. Ele não havia morrido. Ele era um cara muito alto, muito forte, e ele tinha resistido. Lógico que ele ficou, né, ensanguentado, deve ter tido perfuração de pulmão, deve ter tido uma série de complicações. Mas não foram flechas que o mataram, entendeu? Que foram suficientes para matar. Por isso que tem essa história, né? Que é mais uma flechada para São Sebastião. É lógico que ele demorou uns 3, 4 meses para se recuperar, entendeu? E aí ele se recuperou, graças aos cuidados dessa senhora que o auxiliou, né? Ele não foi levado para Albert Einstein, não foi levado para mim, né? Não tinha nada disso, né? Não tinha plano de saúde? Não tinha plano de saúde. Não tinha nada disso. Era alguém... usava o que tinha na época, né? Azeite, entendeu? Usava vinho. E ia dando, né? Ia limpando as feridas e esperava, né? Fazer o quê?
Não ia colocar o dreno de tórax, né? Imagina, né? Drenagem de tórax. E aí depois, curiosamente, depois ele volta, as pessoas o reconhecem, né? E novamente tem uma outra perseguição e aí ele é morto também, entendeu? Só que eu não me lembro exatamente como que ele morreu. É morto de novo, né? Foi morto a varadas no circo romano. Ou seja, que era para ter certeza mesmo. Aí no imperador, na época do imperador Diocleciano ou Diocleciano? Diocleciano. Então, essa é a história do São Sebastião, que é sensacional. Tem algumas histórias desses mártires lá dos primeiros séculos do cristianismo que são impressionantes, entendeu? É uma coisa assim de... tem uma história que aquele nosso querido palestrante aqui de Campinas, agora me fugiu o nome dele. Não é o André Luiz. É o Emanuel Cristiano. O Emanuel Cristiano é muito bom também, né? Ele tem muito conhecimento. E aí, numa palestra que eu ouvi dele, ele contou a história de uma mártir chamada Cristina. E essa Cristina, ela tinha uma mediunidade tão absurda que eu vou contar, sei que vocês não vão acreditar, mas é o relato mesmo, né? Que ela foi condenada a ser morta sendo jogada no azeite fervendo, num tacho de azeite fervendo. Aí, na hora que ela foi condenada, ela tinha tanta certeza que não ia acontecer nada com ela, que ela se joga no tacho. Ela se joga no tacho de azeite fervendo. E nada acontece a ela. Entendeu? Então, quer dizer, para nós analisando de fora, quem vai acreditar num negócio desse, né? É muito cômodo para nós. Isso é fantasia, tal. Só que tem uma obra... É história, né? É história, né? O pessoal vai contando, vai inventando, vai aumentando, né? Aí tem uma história um livro chamado São Francisco de Assis, que foi psicografado por um médium chamado... Puxa vida, me esqueci, eu conheci esse médium cara a cara, e agora me fugiu o nome dele. Mas o espírito é miramês. João Nunes Maia. Obrigado, Fábio. O João Nunes Maia, o espírito miramês. Aí então, ele conta a biografia de Francisco de Assis. Essa biografia não tem em nenhum lugar, né? Não é uma biografia oficial, né? É uma biografia psicografada, né? Muito bem. O Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista. João Evangelista, um pouco antes de ser morto, de morrer lá na ilha de Patmos, né, lá na Grécia, ele também havia sido condenado à morte pelo bendito azeite fervendo, né, do tacho, entendeu? E aí ele foi jogado no tacho e não morreu. Aí o editor do livro falou para o médium: meu querido, como é que eu vou colocar um negócio desse no livro? Como é que eu vou colocar um negócio desse no livro? Aí o médium, João Nunes Maia, um cara fantástico, né? Nossa, eu conheci ele, é sensacional, viu, Fábio? Uma mediunidade absurda, né? As pessoas chegavam assim, ele consultava, ele dava conselhos, falava o que ia acontecer, era, sabe, tipo profeta mesmo, sabe? Cara sensacional. E o João Nunes Maia falou: meu amigo, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu vi a cena, parecia que ele estava com uma roupa de astronauta, parecia que ele estava com uma roupa impermeável. Então, isso é uma coisa real, aconteceu isso. Não vai tirar em hipótese nenhuma. E lógico, né, o cara tinha moral, né, ascendência moral, e não permitiu que tirasse, né? Entendeu? Aí o editor aceitou e ficou por isso mesmo. Está lá no livro. Francisco de Assis, uma belíssima obra, viu? Uma belíssima obra, muito comovente, como são os livros do Miramês, né? E o Miramês, todos sabem quem é, né? Sabe quem é o Miramês? Quem é o Miramês, Guilherme? Eu já falei para você. Já falei para você também, João. Não, o menino que sentou no colo de Jesus é o Inácio de Antioquia.
É o Inácio de Antioquia. O Miramês é aquele jovem rico da passagem evangélica. Que falou... Não, que ele falou, como é que eu faço para conseguir a vida eterna e tal? Vai, venda tudo que você tem, dê aos pobres, aí depois você vem e me segue. Você falou isso realmente, Marcelo. Exatamente. Essa história... Morreu na corrida de cavalo? Aí eu já não lembro. Essa informação eu não tenho. Nos evangelhos não está. Só se é uma outra informação que você tem à parte. Mas nos evangelhos, isso não tem. Não estou duvidando, viu, Fábio? Talvez você tenha ouvido ou visto em outra obra, né? Mas, não, tudo bem. Bom, então, pessoal, para nosso desfecho aí, tem mais um intervalo musical e depois nos daremos continuidade ao nosso programa, praticamente com as nossas despedidas ou outras reflexões mais breves, né? E agora vamos ouvir o Milagre da Flecha na voz de Zezé de Camargo e Luciano. Vamos com o programa Momentos Espirituais, caminhando para as nossas despedidas, para a nossa última parte, né, do nosso último bloco, né, como dizem os apresentadores, né, e estudando hoje o capítulo Pedi e Obtereis de O Evangelho segundo o Espiritismo. E acho que vale a pena uma última reflexão aqui dessa obra maravilhosa intitulada Vivendo o Evangelho, quando o André Luiz diz assim: Deus atende, o título, a mensagem intitulada 315, Deus atende. Humildade, dedicação, abnegação. Abnegação não é fácil não, né? Que é negar-se a si próprio. Paz, amor, perdão, sinceridade, entendimento, resignação, modéstia, gratidão, brandura, misericórdia, compreensão, paciência, piedade, tolerância, renúncia, submissão. Não há dúvida de que esses sentimentos nobres constituem poderoso lastro na oração ao Senhor, razão pela qual, ciente de tuas imperfeições, imaginas-te incapaz de rogar o auxílio do alto. Deus, no entanto, atende à necessidade urgente, ainda que a condição do necessitado seja de penúria moral. A providência divina não age como a casa bancária que exige garantia antes do atendimento, mas como pronto-socorro que te presta ajuda imediata, sem perguntar o que possuis. Contudo, depois do alívio, a responsabilidade de viver é por tua conta. Sensacional, né? A providência divina não é casa bancária, João. É verdade, essa imagem de que atende como se fosse um pronto-socorro, né, é muito linda. Exato. Presta ajuda imediata sem perguntar o que possuis. Agora, depois do alívio, a responsabilidade é por tua conta. Pessoal, algumas reflexões a mais? Podemos nos despedir? Como é que é o negócio? Fabinho? Ô, Marcelo, tem um pensamento que eu acho muito bonito. Pois não. Que é simples, mas é profundo. Que fala assim... nós podemos sempre e devemos levantar as nossas mãos para os céus, né, para buscar o Criador. Mas é muito mais agradável ao Senhor quando essas mãos exalam o perfume, né? Que perfume é esse? É o perfume do preparar uma sopa para